Buen día a todos. Nosotros ya estamos acá en la sede del PPDH, en el espacio Memoria y Derechos Humanos en Buenos Aires, Argentina, para hacer ese hangout con la devolutiva del primer foro de participación social que tuvimos en el inicio del año, como una iniciativa del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de Mercosur y la Unidad de Participación Social de Mercosur. Estamos acá eu, Paulo Abrão, secretário executivo do IPPDH, e Mariana Vázquez, coordenadora da Unidade de Participação Social do Mercosur. E é com muito gosto que estamos acá para fazer esse encontro, esse diálogo em direitos humanos, que é uma atividade em continuidade ao primeiro Foro de Participação Social. Ou seja, nós temos uma convicção que después del momento donde la sociedad civil pudo contribuir efectivamente con sugerencias para la elaboración del plan estratégico del IPPDH, también de contenidos para su plan de acción para los 2 próximos años, era necesario, después de sistematizar ese conjunto de propuestas y también otras planificaciones que ocurrieron en ese periodo, realizar uma devolutiva. Esse é o primeiro objetivo deste encontro, para que todos possam aí comentar, participar ativamente sobre o conteúdo deste plano de ação. Segundo, generar um espaço de apresentação e convocatória do segundo Foro de Participação Social, que irá ocorrer em Brasília, después de su primera edición acá en Buenos Aires. La próxima será en Brasilia en el día 25 de septiembre y será un foro de participación social temático sobre memoria, verdad y justicia. Entonces, esos son los 3 objetivos de ese encuentro de hoy: hacer una devolutiva del primer foro de participación social, discutir um pouco com vocês a conformação final do plano de ação do IPPDH para os próximos 2 anos e invitá-los para esse segundo foro de participação social que irá ocorrer em 25 de setembro em Brasília. Então, queria agradecer a presença e participação de todos e passar a palavra a Mariana, como responsável máximo de las cuestiones de participación social de Mercosur, y que nosotros acá en PPDH tenemos mucho honor en hacer ese trabajo conjunto para reafirmar la dimensión social de Mercosur, la idea de un Mercosur participativo. Gracias, Mariana, que salió de Montevideo para estar acá en la sede de PPDH conosco para ese encuentro especial. Y a partir de ahora yo voy a hablar en portugués y Mariana irá a hablar en español, porque ahí será mejor para mí y mejor para ustedes también. Y con eso paso la palabra a Mariana. Bueno, buenos días. Ante todo, agradecer a Paulo y al Instituto por volvernos a invitar a compartir este espacio con ustedes. En realidad, como dijimos en la primera ocasión, para nosotros es una responsabilidad y es nuestro deber y nuestra convicción estar acompañando todas las iniciativas de participación social del Mercosur, particularmente la del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos. Estamos aquí fundamentalmente para continuar a disposición del Instituto y seguir apoyando todas y cada una de estas iniciativas, para escuchar en un esfuerzo también que lleva adelante la Unidad de Participación Social en el sentido de transversalizar las distintas luchas y respuestas institucionales que da el Mercosur en estos temas y en otros, y en ese sentido estar presentes aquí para que estas demandas y propuestas también puedan ser compartidas con otros ámbitos de Mercosur, con la presencia permanente del Instituto de Derechos Humanos. En ese sentido creo que ya podemos comenzar con el diálogo. No me voy a extender más, solo un saludo y agradecer la presencia de todos y todas, porque sin aquellos y aquellas que están compartiendo este diálogo con nosotros, estas políticas y esta mirada no tendría un anclaje real. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Este es un compromiso conjunto. Gracias, Mariana, es un gusto. Y bien, queríamos primero comenzar
com uma devolutiva do primeiro Foro de Participação Social. Vocês se lembram? Foi a primeira vez que o IPPDAT convocou a sociedade civil para que ela participasse ativamente na conformação do seu plano estratégico bianual 2015-2016, fazendo sugestões sobre atividades, conteúdos, instrumentos, mecanismos regionais em políticas públicas de direitos humanos que estivessem na ordem de prioridades desde a perspectiva da sociedade civil. Nós queríamos compartilhar com vocês os principais assuntos que foram sistematizados após essa edição do Foro de Participação Social, e eles foram muito diversos. E na medida dessa complexidade, dessa diversidade de temas que expressaram e representaram muito bem a visão das questões centrais que a sociedade antevê como os temas mais importantes para que o Mercosul Direitos Humanos se dedique, esteve o tema de ninhos e ninhas e adolescentes, especificamente uma discussão sobre a necessidade de se instituir mecanismos e garantias para evitar uma onda criminalizadora das crianças e adolescentes, muito especialmente aquelas mais pobres, reprimidas e excluídas, né? Tentando evitar aí, ou por meio de alguma campanha ou de uma articulação de diferentes instituições, essa onda regressiva que quer, por exemplo, defender a redução da maioridade penal, a barra da imputabilidade. Também foi discutido no primeiro Foro de Participação Social a importância de se dar um enfoque sobre proteção LGBTI para um conjunto de crianças, meninos e meninas e adolescentes, e também toda a discussão de implementação do plano de atividades do Espaço Minho-Sur, que é o espaço privilegiado permanente dentro da reunião de altas autoridades em direitos humanos do Mercosul, que procura estabelecer iniciativas consensuais entre os nossos países nessa matéria de crianças e adolescentes, sem deixar de lembrar a discussão relacionada à importância de se dar continuidade a iniciativas de proteção contra o trabalho infantil e o trabalho adolescente. Também relacionada à questão das crianças e adolescentes, um enfoque importante foi dado sobre formação da juventude, evitar a criminalização da juventude e também procurar estabelecer espaços de formação política como uma forma de se assentar os valores dos direitos humanos. Um segundo assunto muito importante esteve relacionado à implementação das diretrizes regionais em educação e direitos humanos. A sociedade civil demonstrou uma preocupação bastante acentuada sobre como será a implementação dessas diretrizes regionais que nesse próximo período deverão ser discutidas e aprovadas no Mercosul. As diretrizes regionais em educação e direitos humanos serão um foco muito importante, pois afinal de contas elas estabelecerão os princípios, marcos que todos os nossos estados deverão seguir em matéria de educação e direitos humanos. Também foi discutido, foi reivindicado pelas organizações a questão de se ampliar os espaços de participação social dentro do Mercosul, a discussão em torno da participação como um direito humano, de que outros atores sociais possam participar na tomada de decisões do bloco. Isso Mariana, inclusive, poderá comentar em seguida. Foi discutida a dimensão do IPPDAT funcionar como um espaço onde haja não competitividade, mas sim complementariedade ao sistema interamericano de direitos humanos, e desde aí toda a preocupação relacionada aos temas de acesso à justiça. Foi também discutido o tema de memória, verdade e justiça, sobre
a temas relacionados a pessoas privadas de liberdade, a discussão da importância central nesse momento de implantação em nossos países dos mecanismos nacionais de combate à tortura, a discussão do deslocamento do conceito de segurança pública para um conceito de segurança cidadã, para que haja a cobertura de uma perspectiva principiológica dos direitos humanos na abordagem da segurança pública. Algumas pessoas sugeriram que nós pudéssemos entrar no debate sobre drogas e os impactos em políticas públicas de direitos humanos, regulação de armas letais, regulamentação das manifestações públicas. Um tema que agora se demonstra cada vez mais atual foi o tema da migração como um direito humano, a discussão das reformas normativas-chave pendentes dentro do Mercosul, a necessidade de ratificação da Convenção da ONU para trabalhadores e trabalhadoras migrantes, a difusão da opinião consultiva do sistema interamericano por iniciativa do IPPD-AT para a proteção de crianças e adolescentes migrantes, os avanços do processo de Cartagena mais 30 com a Declaração e Plano de Ação do Brasil para a política regional de refugiados, o tema de trata de pessoas, de tráfico de pessoas, a preocupação da relação do meio ambiente com os direitos humanos, sobre toda a discussão clássica dos modelos de desenvolvimento e o respeito aos direitos ambientais e o direito dos povos indígenas, a discussão que hoje está dentro do Sistema Universal de Direitos Humanos sobre o papel das grandes empresas transnacionais na violação aos direitos humanos, a discussão da importância da redução da pobreza como um fator de redução das desigualdades e, consequentemente, de redução das violações aos direitos humanos, e também outros temas relacionados a acesso à informação, a pessoas maiores, a adultos, idosos, e também pessoas com discapacidade, que requerem algumas políticas públicas particularizadas. Foi também discutido o tema de gênero, a importância de se ampliar as medidas regionais da violência contra as mulheres, a discussão dos direitos sexuais e reprodutivos. O nosso foro de participação social apontou a preocupação em se constituir uma declaração sobre o direito dos povos campesinos, da luta do campo, o direito à orientação sexual, o direito à alimentação e à segurança alimentária, o direito de se transitar livremente com segurança em nossa região, o debate em torno da regulamentação dos meios de comunicação e o impacto na proteção da infância, como questões de publicidade infantil, proteção da identidade de crianças e adolescentes, liberdade de expressão, regulação democrática do campo de comunicação, a ideia de se fortalecer a cooperação Sul-Sul e também de se criar vínculos com a Unasur para evitar duplicidade de esforços em matéria de direitos humanos na nossa região. Esses foram basicamente os principais temas que foram tratados no primeiro foro de participação e que nós procuramos levar em conta na internalização do plano de ação do IPPDH, que nós teremos a oportunidade de discuti-lo aqui nesse momento. Tem alguma questão? Bem, vamos então agora dialogar um pouco com as perguntas que estão chegando desde os participantes. Então, uma primeira questão, Javier Ruiz, que está aí conosco, comentando sobre que a migração é importante, que ressaltar que não há pessoas ilegais, que é um erro que se está masificando. Es verdad, Javier, nosotros hablamos de personas indocumentadas. Entonces, no hay personas ilegales. Esse é um ponto central porque já existem documentos, tratados e convenções internacionais que já dizem isso claramente. Os estados devem simplesmente saber cumprir essas obrigações. Recente, nosotros tuvimos la aprobación de la Declaración de Brasil sobre
questões relacionadas a refugiados, a patria, e esse ponto de novo foi ratificado, e é importante que nós criemos respostas regionais para isso. Eu estou há tempo convencido de que nossos estados nacionais têm muito que produzir em termos de respostas nacionais em matéria de migração, pero sabemos que é necessário criar respostas regionais. Veas hoje a situação em Europa. A questão de integração de todos os migrantes ou refugiados não é uma questão unicamente de um ou outro Estado nacional. A União Europeia deverá generar uma resposta regional, como todos os países de forma solidária conseguem ou não internalizar e ajudar nesse processo de recepção e integração e acolhimento destes migrantes e refugiados. Então, não são respostas que devem ser generadas unicamente de forma estatal, pero sino de forma regional, e aí nossa região Mercosur tem muito que fazer, muito que incluso demonstrar em termos de fortaleza. Adriel tiene una pregunta. De Adriel. Adriele Saldanha pergunta: como podemos integrar as juventudes no processo de fortalecimento do Mercosul e da Unasul? A Adriele é membro do Conselho Nacional de Juventude do Brasil, a Conjuve. Adriele, eu vou opinar a respeito dessa sua pergunta e depois também vou pedir que a Mariana também deixe a sua opinião. A primeira delas é de que dentro do espaço da Unasul está surgindo também toda uma discussão sobre o papel da juventude, as políticas para a juventude e a participação da juventude na conformação da Unasul. Essa estrutura da Unasul deverá dialogar com a estrutura já existente no Mercosul também, relacionada à participação e a articulação entre as autoridades nacionais em políticas de juventude. Esse processo de complementaridade e articulação dos foros e espaços do Mercosul e da Unasul, eles estão em andamento na área de direitos humanos. Por exemplo, nós estamos bastante avançados, teremos uma reunião convocada pela presidência pro tempore da Unasul, que é do Uruguai, para agora, o próximo dia 29 de setembro, para discutir essa convergência na área de direitos humanos entre o Mercosul e o Unasul. E nós aqui do IPPDA já estamos tomando uma iniciativa bastante interessante, que se relaciona com a pergunta anterior da temática migratória. No ano passado, o IPPDA realizou um primeiro curso de formação para jovens líderes sobre direitos migratórios. Esse foi um evento muito exitoso, que foi realizado em parceria com o governo argentino, com a Casa Pátria Grande, e esse evento agora terá uma segunda edição. Essa segunda edição ocorrerá exatamente em Quito, na Unasul, numa parceria nossa do Mercosul com a Unasul, e o público-alvo será exatamente a juventude. Serão convidados as autoridades políticas ou representantes dos órgãos de proteção da juventude dos estados nacionais para fazer essa grande discussão sobre questões de políticas migratórias e direito dos migrantes na nossa região. ¿Quer comentar alguma coisa, Mariana? Sí, yo quería, en principio, parte de que ya ha dicho Paulo, en el Mercosur tenemos como órgano concretamente dedicado a las políticas públicas de juventud, pero no solo, sino también a buscar una forma transversal de participación de jóvenes en las distintas instancias del Mercosur, a la reunión especializada de juventud. Es un ámbito donde las autoridades de juventud se reúnen en Mercosur con organizaciones y movimientos, y eso es parte de una promoción de esa participación también. Y como decía Paulo hace un rato, en UNASUR, exactamente esta semana, hay una reunión aquí en Buenos Aires de las autoridades de juventud junto con algunas organizaciones y movimientos para reflexionar y proponer sobre cómo canalizar institucionalmente la participación de jóvenes en el propio esquema de integración. A la vez, en términos de participación en un sentido más general, estamos buscando ámbitos de interlocución y de articulación entre los dos esquemas para evitar, como decía Pablo también,
duplicaciones. En ese sentido, fortalecer la participación en los espacios de Mercosur y de UNASUR para dar la discusión, también en el sentido de que esa participación no tenga que ver exclusivamente con la elaboración de políticas públicas de juventud, sino con una transversalización de las propuestas y participación de los jóvenes en todos los temas sobre los cuales el Mercosur define políticas públicas, ¿no? Agricultura familiar, derechos humanos, cualquiera sea. En principio, eso en relación a la pregunta. Muy bien. Nosotros vamos a intentar avanzar un poco ya en la presentación del plan de acción del DPPDH. Y después otras preguntas que van llegando, vamos respondiendo, contestando a lo largo de nuestro encuentro. Quería aprovechar para decir que chegamos a um documento praticamente finalizado do plano de ação do IPPDH, que já foi apresentado formalmente ante o Conselho de Representantes Governamentais do IPPDH e também ante a reunião de altas autoridades em direitos humanos, com um primeiro morador desse plano de ação. E esse plano de ação prevê que nós vamos prestar, por exemplo, 5 projetos de cooperação técnica bilateral com cada um dos estados pertenecentes ao Mercosul. Então, com Venezuela, por exemplo, estamos já firmamos já chegamos a um projeto finalizado e agora vamos firmar o acordo de cooperação, que será sobre desenvolvimento de um sistema de informação sobre direitos humanos e o desenho e implementação de cursos de formação sobre sistemas de informação e indicadores de direitos humanos para funcionários públicos de Venezuela. É uma forma de apoiar a realização a implementação de seu Conselho Nacional de Direitos Humanos, que nesse momento discute a elaboração do Plano Nacional de Direitos Humanos em Venezuela. Com o Uruguai, estamos discutindo uma proposta finalizada para isso, que deverá passar por alguma atividade conjunta com a Secretaria do Passado Recente e também algumas investigações relacionadas a reformas constitucionais em Uruguai que poderão impactar em las políticas de direitos humanos. Com o Paraguai, estamos discutindo com a direção de Direitos Humanos de la Corte Suprema uma proposta de cooperação bilateral que irá se relacionar com cursos de formação para funcionários judiciais. Com o Brasil, apresentamos à Secretaria de Direitos Humanos uma proposta de fortalecimento institucional sobre seguimento do mecanismo de avaliação periódica universal do Sistema ONU e também alguma coisa sobre campanhas regionais em direitos humanos e a implementação das diretrizes regionais de educação e direitos humanos. Com a Argentina, estamos discutindo uma proposta de fortalecimento institucional sobre seu mecanismo de prevenção à tortura. E com Bolívia vamos fazer um primeiro acercamento, já que é um estado que acaba de formalizar seu ingresso no Mercosul, então estamos em atividades de aproximação. Dentro da tarefa de se contribuir para o fortalecimento das capacidades, instituições e políticas públicas nacionais em direitos humanos, vamos fazer um conjunto de atividades de difusão das investigações que já foram realizadas no ano passado, que estão sendo finalizadas esse ano. Uma delas está relacionada com produção e gestão de informação e conhecimento no campo de segurança cidadana, discutindo os casos de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Também outra relacionada com a situação das pessoas migrantes regionais em la cidade de Buenos Aires, que isso foi de los migrantes que estão acá em Buenos Aires e suas estatísticas relacionadas a acesso a direitos sociais, discriminação e estatísticas de criminalidade.
y una otra investigación sobre mecanismos de coordinación de políticas públicas en estados federales, analizando las experiencias de Argentina y de Brasil. Y hay un proyecto específico de realización de una investigación sobre avances en la prevención y sanción de la tortura en los países del Mercosur, sobre situación de personas migrantes en la ciudad de São Paulo, una investigación espejo de esa que fue realizada acá en Buenos Aires, otra sobre reformas constitucionales y derechos humanos en Uruguay, que está, como ya dicho, relacionada a su proyecto de cooperación nacional. Vamos, claro, dar seguimiento a nuestra tarea de apoyar técnicamente la RAD, las presidencias pro tempores, y queremos realizar un conjunto de actividades cogestionadas con otros foros de Mercosur. Y una actividad muy importante será la discusión de los 40 años del Operativo Cóndor, de la Operación Cóndor, o del Plan de Acción Cóndor, en parcería, en conjunto con la reunión de Ministerios Públicos de Mercosur y con la RAAD. Esta actividad deberá ocurrir acá en Buenos Aires en noviembre y esperamos conseguir presentar el libro oficial de Mercosur sobre estos 40 años. Y con la reunión de mujeres de Mercosur, fomos mandatados em apoiar tecnicamente o desenvolvimento de um instrumento em relações relativos a mulheres migrantes em situação de violência para fazer uma articulação com o mecanismo de enfrentamento à trata de mulheres, co-realizar com a reunião de ministros de cultura de Mercosur um seminário sobre cultura e direitos humanos, apoiar o alto representante general del Mercosur en la discusión sobre ciudadanía regional y la implementación del Estatuto de Ciudadanía de Mercosur, y también impulsar todas las actividades relacionadas al impulso de la transversalización de los derechos humanos dentro del Mercosur. Se espera que consigamos, después de la aprobación del Foro de Especialización Migratoria del Mercosur, impulsar la implementación de la Guía Regional sobre los derechos, identificación y atención a los niños y niñas migrantes, desarrollar las directrices regionales en materia de educación y derechos humanos, la elaboración de plan de acción sobre infancia y medios, y también impulsar el acuerdo de Mercosur con la OIM sobre un manual regional sobre derechos de los migrantes, y también un protocolo y guía de buenas prácticas sobre seguridad alimentaria en contextos migratorios. Hay un conjunto de actividades relacionadas a atención integral a mujeres migrantes víctimas de violencia, como por ejemplo un mapeo de guías nacionales de atención a mujeres migrantes como referencia central de información para una futura articulación y integración de estos mecanismos nacionales. También discutir la elaboración del protocolo de funcionamiento del mecanismo de articulación para atención a mujeres en situación de trata internacional. Tenemos una tarea de diseñar indicadores para una política regional de migración, desarrollar indicadores de derechos humanos en Mercosur. Es una tarea de discusión de la creación del Observatorio de Derechos Humanos, que incluso hoy por la tarde vamos tener una reunión con el presidente de la red de defensores del pueblo de nuestra región para discutir la creación de ese observatorio. Bien, yo voy a parar acá un instante para dialogarmos un poco más y después vamos a dar seguimiento a la presentación del plan de acción del PPDH para ese bienio. Vamos a ver qué otras preguntas llegaron. A ver, Dalila Polak. ¿Se tomarán medidas desde la RAD para promover la creación de mecanismos nacionales de prevención de la tortura? ¿Se pensó en un órgano que coordine los comités nacionales del Mercosur? Muy bien. La verdad es que nosotros ahora estamos, claro, ya apoyando formalmente los países en sus procesos de creación de los mecanismos nacionales de combate a la tortura y queremos hacer una actividad conjunta con el gobierno argentino
para invitar los mecanismos nacionales ya existentes en todos los países y hacer a partir de ahí una discusión concreta de qué tipo de articulación se puede generar a partir de ese encuentro. No se puede efectivamente ya decir qué acciones serán criadas a partir de eso. Es necesario el encuentro de los mecanismos y a partir de ese encuentro que se consiga realizar un mapeo de las principales dificultades de su implementación actualmente, los principales desafíos que están viviendo y qué tipo de agenda común se podría crear para hacer un apoyo recíproco de cooperación entre esos países, donde la fortaleza de uno puede ayudar la creación o fortalecimiento institucional del otro, y así por adelante. Entonces, muchas gracias a Jessy Toledo, ¿no? a Dalila Polak por su pregunta. Camila nos pregunta quando será o segundo foro de participação social e se já estão definidos a agenda. Sim, já está, Camila. Eu já vou antecipar, porque sua pergunta merece uma resposta imediata. O segundo foro de participação social se realizará agora, dia 25 de setembro, em Brasília, conjuntamente com a Comissão de Amnistia de Brasil e com a Comissão Especial sobre Muertos e Desaparecidos de Brasil. Vamos fazer um foro de participação social temático sobre memória, verdade e justiça. Nosso primeiro foro de participação foi para a construção do plano de ação e do mapeio estratégico do PPDAT para os 2 próximos anos. Este segundo foro será temático. É certo que o terceiro, o próximo semestre, também deverá ser temático. O quarto deverá ter aí uma dupla funcionalidade, tanto tema novo, terceiro tema novo, como uma devolutiva da implementação dos 2 primeiros anos do plano de ação, que foi generada e discutida no primeiro foro de participação social. Então, a agenda será basicamente essa. Queremos 3 coisas fundamentais nesse segundo foro de participação social. Primeiro, que fazer um encontro específico de las organizaciones y movimientos sociales en materia de afirmación del derecho a la verdad, a memoria y a la reparación y a la justicia en nuestra región. Generar ese encuentro por sí ya es una finalidad, porque puede efectivamente permitir una articulación de estas organizaciones sociales que podrán apoyarse mutuamente en sus luchas internas. Segundo, cómo hacer para que as conquistas já implementadas em los últimos 10 anos dentro do Mercosul sobre memória, verdade e reparação e justiça puedan agora ser apropriadas por la sociedade civil, como por exemplo a implementação de los archivos Cóndor, que ustedes conhecem ou podem acessar a página web do PPDAT de la RAD e conhecer melhor essa experiência. E segundo, discutir o protocolo de intercâmbio de documentos e arquivos nessa matéria. São 2 coisas que já existem, com colaboração estatal, e agora queremos discutir como fazer essa colaboração também com a participação da sociedade civil. E terceiro ponto central, generar sugerências desde a sociedade civil concretas para a criação de novas políticas regionais em matéria de memória, verdade e justiça. Sí, la pregunta de Jessy Toledo en realidad es un aporte. La necesidad de crear condiciones de accesibilidad a la información y a los espacios de participación para todos, incluyendo personas con discapacidad. No sé si Pablo sí quieres comentar algo. Y después la pregunta de Priscila, si ya existe alguna propuesta de reformulación de los consejos de seguridad pública para consejos de seguridad ciudadana. Muy bien. Es importante hacer un esclarecimiento, tanto para las 2 perguntas, tanto de Jessy quanto de Priscila. El PPDAT es un espacio de apoyo técnico a los países. O sea, nosotros prestamos capacidad técnica
para que los países puedan coordinarse en materias de políticas regionales de derechos humanos, puedan cooperarse mutuamente, recíprocamente, en la creación de políticas regionales, promover capacitación y procesos de formación sobre políticas públicas de derechos humanos. Entonces, y hacer difusión, comunicación y políticas culturales sobre derechos humanos en nuestra región. Entonces, nosotros muchas veces dependemos de que exista una deliberación formal de los países para que se implemente una u otra política pública regional en derechos humanos. Claro que el PPDH, por su vez, procura o intenta provocar positivamente a los países avances en materias en que nosotros percebimos que son estratégicas o que son importantes en una determinada coyuntura. Entonces, las dos preguntas sobre la cuestión de participación, incluyendo personas con discapacidad, en términos de accesibilidad a información, hoy nosotros mantenemos dentro de la RAD, de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos de Mercosur, un grupo de trabajo sobre personas discapacitadas, o sea, que se discute incluso en otras esferas también las temáticas relacionadas a no discriminación. Entonces, por ahí, desde ese espacio, se generan políticas sobre personas con discapacidad. Es importante, por ejemplo, que Jesse Toledo ou alguma organização que pertença ou alguma que reconheças, eventualmente pode vir participar da reunião da RAAD, agora na presidência pro tempore de Paraguai, em la cidade de Asunción, na última semana de novembro. E a mesma coisa, Priscila, a existência de alguma proposta de reformulação de los consejos de seguridade pública, ou seja, para que sean consejos de seguridad ciudadana. Isso é uma proposta que deve ser generada dentro de la reunião de ministros de Interior e Justiça. Há grupo específico que é relacionado à seguridade cidadana e dentro desse grupo essa proposta deverá ser discutida, provavelmente. Camila, bien. Marcio Cruz tiene una pregunta. Entonces, deixa eu hacer essa carreira. Camila também havia perguntado, depois de quando seria o segundo foro de participação social, que tendo em vista a decisão do CNC sobre diretrizes regionais de educação e direitos humanos, comenta que o foro será muito importante para ampliar esse diálogo. Camila, de verdade, porque nós cremos que a implementação dessas diretrizes regionais em educação e direitos humanos, ela vai ser uma oportunidade para nós avançarmos na participação social, para além das consultas em matéria temática, como vamos fazer agora, sobre memória, verdade e justiça, para além das consultas relacionadas às sugestões para a criação do plano estratégico do IPPDH para esses próximos 2 anos, como aconteceu, e agora nós estamos aqui podendo comunicar publicamente esse resultado, que a cada política regional, a cada instrumento que nós criemos dentro do Instituto para submeter à deliberação dos países, que eles possam também, nesse processo da sua construção, receber e serem consultados junto à sociedade civil para o seu aperfeiçoamento. E as diretrizes provavelmente serão a primeira experiência onde nós vamos fazer isso. A ideia é de que quando nós tivermos o primeiro rascunho, o primeiro borrador das diretrizes, que antes de elas entrarem para um processo de deliberação formal nas instâncias do Mercosul, que elas entrem num processo de consulta pública para receber todas as sugestões da sociedade, que participará, portanto, em 3 momentos. No momento anterior, que foi quando a sociedade conquistou a criação das diretrizes, no momento da sua construção, da sua formulação e depois no momento da sua aprovação e implementação. Esses 3 ciclos, ou esses 3 momentos de participação, é que vão ser a garantia de que teremos diretrizes regionais em educação e direitos humanos, as mais compatíveis possíveis com as expectativas da sociedade civil. O Márcio Cruz pergunta
se o formato do Fórum de Participação Social permite a participação e a articulação de educadores e educadoras populares que atuam com temáticas de direitos humanos. Sim, Márcio, permite. O Fórum de Participação Social, ele é uma atividade aberta, pública. Então, as suas edições, ele ainda pode ocorrer, essa participação pode ocorrer de forma presencial, estando nas nossas reuniões. Aqueles que estiveram aqui presentes em Buenos Aires puderam participar presencialmente ou virtualmente, porque todos os nossos foros, havendo disponibilidade tecnológica, querem ser também transmitidos via web, como essa atividade, para que a gente consiga ter a participação virtual de todos os interessados. E, mais uma vez, reforço o convite para que estejam conosco na reunião do dia 25 de setembro em Brasília. Claro que o tema da participação dos educadores populares dentro do Mercosul vão muito além da participação do espaço do IPPDAT. E por isso eu convido a Mariana também para complementar essa resposta, para te responder que outras oportunidades de participação os educadores populares têm dentro do Mercosul. Quiero aprovechar también, ya que me invitó Paulo a avanzar en esta respuesta, a invitar a todas las organizaciones y movimientos que están participando de esta consulta a inscribirse en el registro de organizaciones y movimientos sociales del Mercosur. Pueden hacerlo entrando a la página del Mercosur, a la pestaña de Ciudadanía, allí van a encontrar el registro, y entonces a partir de ahí también tener información sobre otros ámbitos de consulta, participación, debates, foros, etcétera, que puedan llevar adelante distintos ámbitos de Mercosur, ¿no? Desde el punto de vista de la educación popular hay muchas temáticas que pueden interesar, en este caso a quien hace la pregunta, pero además aprovecho para invitar a todas las organizaciones porque va a ser un espacio más desde el cual pueden recibir este tipo de información. Bien, Dalila nos pergunta se já está na agenda do IPPDAT investigar sobre a responsabilidade das empresas transnacionais na busca dos valores direitos humanos. Dalila, em verdade, nós estamos pensando e aprovamos em nosso plano de ação uma coisa um pouco mais ampla. Nós não queremos só investigar isso, porque isso não é uma tarefa específica do IPPDAT, mas queremos generar posicionamento comum de nossos países de Mercosul em la discussão que ocorre hoje dentro do Sistema Universal de Direitos Humanos em Ginebra sobre uma eventual declaração, protocolo, isso está em aberto, sobre a violação de empresas transnacionais sobre violação de direitos humanos. E isso é uma oportunidade única, porque toda essa mobilização do grupo de trabalho em Ginebra, dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU, nos ajuda a articular nossos países, a posicionar-se conjuntamente sobre que respostas nós queremos ter nessa matéria. Isso será nossa ideia, já que estamos falando de plano e depende, claro, de outras variáveis para sua implementação, realizar uma conferência de Mercosur com o Unasur sobre esse tema, para que desde essa conferência se genere posicionamento comum e bem que outras coisas se podem criar, eventualmente em termos de mapeio ou, se não, de averiguação sobre possibilidades de violação de direitos humanos desde as empresas transnacionais. Isso será objeto de discussão desse espaço e dessa conferência. Jorge Rosen pergunta e, em verdade, propõe como tema a violação massiva e sistemática do direito ao trabalho bajo as ditaduras militares com cesantías massivas cujos efeitos continuam e são invisibilizados. Bueno, Jorge, aí é tema muito interessante porque estamos adentrando na temática da reparação a todas as vítimas da ditadura. Nós temos em nossos países políticas nacionais de reparação às vítimas, mas me parece que seria muito interessante generar um processo
dentro de nuestro foro de participación social ahora en la consulta de Brasilia, día 25 de septiembre, y usted podría participar llevando esta sugerencia de hacer una discusión sobre las cesantías del trabajo dentro de las dictaduras, un análisis regional, porque hoy esa es una análisis eminentemente nacional. Entonces, te invito a participar del día 25 en Brasilia o desde la web, para hacer essa sugerência concreta, porque nesse segundo fórum de participação social queremos propostas exatamente como essas que você está fazendo agora nesse momento. Bien, donde encontro mais informação a respeito desta reunião em Brasília no dia 25 de setembro? Agora acá, vamos já falar disso. As informações todas são essas, ou seja, a reunião ocorrerá dentro do Ministério de Justiça de Brasil, a partir de las 9 de la mañana, en el día 25 de septiembre. Es un encuentro abierto. Teremos por la mañana un debate inicial sobre los 40 años del Operativo Cóndor, y después por la tarde será abierta la palabra para todas las organizaciones presentes. Ya tenemos en torno de 25 organizaciones y quería agradecer públicamente a la Unidad de Participación Social de Mercosur y a Mariana y su equipo y al Dr. Rosinha para viabilizar la participación de organizaciones de otros países que estarán ahí conozco en Brasil. Y entonces por la tarde esas organizaciones y otras que quieran quedarse presente poderán hacer sugerencias concretas de políticas regionales en memoria, verdad y justicia. Y nuestra idea es llegar al final de esa reunión con una sistematización de propuestas para que puedan ser llevadas al grupo permanente Memoria, Verdad y Justicia de la RAHAD, de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos, para generar una nueva agenda de trabajo y discusión dentro de Mercosur y quizá nuevas políticas implementadas en un periodo corto de tiempo. María Rosa Ávila, lee un poco sí. ahora. Interesante espacio de articulación y conformar foros de activa participación. La pregunta es, ¿podemos avanzar en generar protocolos en relación al derecho a la información como derecho humano y la relación medios masivos? Bien interesante. Muy interesante, María Rosa. La verdad es que nosotros tenemos dentro del Mercosur algunos espacios privilegiados para esa discusión que usted propone. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, la reunión de ministros de comunicación, de autoridades de comunicación de nuestros países. Y eso por sí ya es una oportunidad para discutir derecho a la información, políticas regionales relacionadas a eso. Dentro de la reunión de la RAHAD se discute la cuestión de los medios e infancias, dentro del grupo de la Comisión Permanente Minhosur, donde se ya aprobó la creación de algún mecanismo, alguna directriz, algún protocolo para discutir medios e infancias, su impacto en la educación de los niños y adolescentes. Y también se creó dentro de la RAHAD un nuevo espacio llamado Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Comunicación. Su primera reunión será ahora en Asunción, en la última semana de noviembre, y quizá consigamos, con la presencia de los países y organizaciones que estén en Asunción, discutir más largamente esa cuestión del derecho de libertad de expresión, el derecho a la comunicación, la cuestión de infancia y medios. Que atividade, Márcio? O foro ou essa de agora? Bien. Celina, buenos días. ¿Tienen previsto ofrecer asistencia técnica a los estados para avanzar en la implementación de sentencias y acuerdos de solución amistosas de la Comisión Interamericana? Y alguien pasó ahí, a ver si más y la Corte Interamericana. Bien, Celina, nosotros en materia de prestación de cooperación técnica a los países, nosotros estamos integralmente disponibles. El PPDH sirve para eso, ¿no? Claro que dependemos de un accionamiento desde el Estado para hacer
una u otra cooperación técnica. Entonces, no existe formalmente un mecanismo ya instalado desde el IPPDH para prestar apoyo a los países para la ejecución de sentencias o acuerdos de solución del sistema interamericano. Pero si eventualmente los estados nos solicitan esa cooperación técnica, nosotros estamos integralmente preparados para esa tarea. Márcio pergunta se há algum link no IPPDH sobre a atividade do Foro de Participação Social. Não sei se já está. Na próxima semana estará dentro de nossa página web com toda a difusão sobre essa atividade, que nós não está todavia porque estamos nesse momento lançando oficialmente essa comunicação, ou seja, esse nosso encontro, sua terceira agenda era exatamente essa, a agenda de anunciar publicamente que no próximo dia 25 de setembro realizaremos a segunda edição do Foro de Participação Social. E creio que isso será importante para, primeiro, deixar claro que haverá uma periodicidade para esse encontro. Estamos dando um passo adelante a partir do primeiro foro de participação para ter permanência desse espaço e generar um hábito permanente do Instituto em sua realização. E para nós colaborar desde o IPPDH a grande tarefa que a Unidade de Participação Social já realiza, porque nós somos apenas um pequeno espaço, uma parte de um espaço muito mais amplo, que é o Mercosul, e que Mariana e a Unidade de Participação Social generam processos de participação mais amplos também. Então, creo que será muy bueno, ¿no, Mariana? Sí, claro. Yo quería hacer algún comentario porque un poco tarde tal vez, pero en la sistematización de la primera consulta aparece también una preocupación de las organizaciones y movimientos en relación a los espacios de participación social en Mercosur. Entonces, en ese sentido, yo quería plantear alguna preocupación que aparece, una propuesta es de la creación de un fondo de participación social del Mercosur. Queremos contar a las organizaciones y movimientos que están aquí participando que la Unidad de Apoyo a la Participación Social presentó una propuesta a los estados para la creación de ese fondo, que ese fondo está en discusión actualmente en un órgano de Mercosur que se llama Grupo de Análisis Institucional del Mercosur, conformado por representantes de las cancillerías, y en ese sentido nos parece importante que las organizaciones, cada una desde su lugar, dé seguimiento a esa discusión que están teniendo los estados en relación al fondo. Por otro lado, otras cuestiones que podemos encaminar con el instituto que parecen como preocupación tienen que ver con la cuestión de la capacitación, y en ese sentido ponernos públicamente a disposición del IPPDH para acompañar algunos espacios de capacitación que involucren la capacitación de organizaciones y movimientos sociales también. Y en relación justamente a esta discusión sobre la participación social en el Mercosur, en distintos ámbitos del bloque, hemos generado, bajo la iniciativa del doctor Rosiña, espacios de discusión, particularmente con los grupos, los puntos focales de los países para las cumbres sociales sobre participación. A partir de nuestra próxima reunión, que será en el mes de octubre, estamos invitando al Instituto de Derechos Humanos a sumarse a esta discusión, de la cual tiene que ser un protagonista más, y en este sentido todas las demandas y propuestas que aparecen en estas consultas también el Instituto de Derechos Humanos las va a poder compartir con otros órganos de Mercosur, y fortalecer la participación y también fortalecer la transversalización de sus temas. En ese sentido, bueno, dar una respuesta también a esa preocupación que aparecía en la primera consulta en relación a la participación, y contarles que estamos trabajando articuladamente con el Instituto para buscar distintos mecanismos para dar respuesta a esa preocupación. Muy bien, y nosotros, hay una última pregunta de Javier Ruiz. Javier pregunta si los estados no asociados al Mercosur pueden participar de esas iniciativas. Sí, actualmente, en verdad, los estados asociados del Mercosur ya participan de no son estados miembros, pero los estados asociados ya son invitados, especialmente a la reunión de altas autoridades de derechos humanos, y están ahí presentes. Y participan con sugerencias, no participan en la deliberación formal del Mercosur. Pero eso es una cuestión que está siendo discutida actualmente dentro del ámbito de la articulación y complementariedad entre el Mercosur
y UNASUR. Cómo generar un espacio donde los estados asociados puedan también participar activamente en los resultados del PPDH, en los resultados de Mercosul Derechos Humanos, o quizá criar ahí una otra dinámica decisoria donde todos puedan quedarse en una situación de igualdad de posiciones para influenciar en las decisiones, instrumentos, mecanismos o políticas públicas de derechos humanos que se aprueban. Quería decir que tuvimos ahí con nosotros en torno de 56 personas participando de nuestro web. Yo vi ahí, no sé si está confirmado. Entonces quiero agradecerlos más una vez por la disposición y invitarlos, reforzar la invitación para el día 25 de septiembre para la segunda edición del segundo Foro de Participación Social de Mercosul. Que dessa vez a primeira foi em Argentina, segunda edição em Brasil e a primeira edição foi mais genérica sobre o plano estratégico do PPDH, a segunda edição será temática sobre memória, verdade e justiça. E aproveitar e agradecer também a todos os amigos, companheiros acá, o equipo do PPDH que ajudaram para que esse diálogo se realizasse. O equipo está aqui assistindo e vocês não estão vendo, mas eles estão detrás da câmera. Então, agradecê-los e agradecer mais uma vez a Mariana, porque creemos que nossa aliança com a Unidade de Participação Social de Mercosul é uma aliança fundamental para que o PPDH consiga chegar a suas obligaciones y sus competencias ordinarias, regulamentarias y institucionales. Entonces, gracias. Bueno, gracias por mi parte también al IPPDH y a Paulo por seguir compartiendo este trabajo y por supuesto a las organizaciones y movimientos que están del otro lado de la pantallita. Muchas gracias. Nos vemos en breve. Hasta Brasilia.